Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e o assunto de hoje é com o Corpo de Bombeiros, que alerta quais são os cuidados que os banhistas devem ter nos balneários da cidade. Estou aqui com o primeiro-tenente, comandante interino da Companhia de Busca e Salvamento, Jonas Dark Onofre. Seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com essas informações, na verdade, né, para a gente que trabalha com prevenção. Então isso é extremamente importante, a gente está divulgando esse tema e levando a prevenção para ver se a gente consegue reduzir os índices principalmente de afogamento aqui na nossa cidade. E quais são os principais riscos que os banhistas enfrentam ao frequentar os balneários aqui em Roraima? Vamos lá, vamos partir do princípio, né, que eu sempre costumo falar nossas instruções, nossa tropa, para a população, enfim. Nossa cultura, ela é voltada sempre para balneários, né? Isso é cultural do boavistense, então sempre vai existir. Então, partindo do princípio que é cultural, se a gente trabalhar a prevenção, a gente já consegue reduzir um pouco o risco, né? Mas o risco sempre vai existir, de certa forma, né? Então, o que a gente pode perceber nas nossas ocorrências do dia a dia, né? Que um principal fator que a gente aborda nas nossas ocorrências assim é a ingestão de bebida alcoólica. Então, isso é primordial para quem faz uso do balneário. Então, se a pessoa tiver a consciência ali de não fazer uso de bebida alcoólica, né, já reduz bastante esse índice. Então, nossas ocorrências, geralmente, quando você vai, ou é com adultos que estavam no balneário e fez ingestão de bebida alcoólica, né, ou então com crianças. Voltando à parte da criança, né, a gente tem que ter uma supervisão constante a todo momento mesmo, e a distância ali é distância de um braço da criança. Então, os principais fatores que a gente tem que levar em consideração são esses, né? O uso da ingestão da bebida alcoólica e a supervisão constante de criança quando você está fazendo o uso do balneário. Isso aí já consegue reduzir quase que 50% das nossas ocorrências, né? Além da supervisão com as crianças, quais são os equipamentos, né? Eu sei que, assim, existem boias de todos os tipos, existem coletes salva-vida para as crianças também. Então, qual é o mais recomendado? O mais recomendado, levando em consideração nossos princípios de segurança, são os coletes certificados, né? Aquelas boias, geralmente, que as crianças colocam no braço, aquelas boias infláveis, aquilo lá, não são eficazes. O que a gente leva em consideração como parâmetros para a gente seguir uma norma que seja 100% eficaz, não 100% eficaz, né? Mas ali que forneça o máximo de segurança, seriam os coletes certificados, que a gente tem como comprar nas lojas mesmo que vendem produtos certificados. Então, o colete salva-vida é o item primordial, né? Falando em termos de aquisição. Mas aí depois, falando em termos de meio de fortuna, se você estiver num local, dá para a gente improvisar de outro jeito também, que a gente consiga fazer um salvamento aquático. E caso haja algum afogamento, seja nos balneários da cidade, ou seja em um sítio, né? Que a gente tem muitos sítios, muitos igarapés realmente muito, muito bonitos e são prazerosos de estar. Então, caso eu tô no sítio com a minha família, aconteceu o afogamento de alguma das crianças, qual é o primeiro socorro que eu posso prestar para essa criança? Tá. O que acontece? Geralmente quando vamos falar aqui do que a gente vem trabalhando, né? Falando nós, que eu digo do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e todos os Corpos de Bombeiros Militar do Brasil em si, né? Estou falando sobre salvamento aquático, né? Que a gente está trabalhando aqui, o nosso tema que é prevenção em afogamentos, tá? Primeira coisa que você tem que... Vou falar 5 itens aqui que seja primordial para a gente fazer, né? Primeira coisa é a prevenção, como eu já falei, né? A gente sempre supervisão constante de pessoas que não sabem nadar ou crianças, então a supervisão constante de você estar monitorando, sempre ter alguém de olho ali, né? Principalmente nos balneários, como você falou, que você está lá. Outro é você reconhecer um afogado, porque muitas vezes o afogado é diferente do que a gente vê, ele vai estar se debatendo, pedindo socorro. Às vezes ele só quer respirar, então ele só está com a água quase que no nariz dele e ele não está com as mãos para fora e ele não consegue gesticular. Então, muitas vezes o afogado está lá, tem pessoas próximas e a gente não consegue reconhecer, né? Se você fizer isso, você conseguiu reconhecer, você ofereça flutuadores, né? Você pode jogar uma corda, você pode jogar uma garrafa térmica que ele possa se segurar, possa levar alguma vara para você oferecer, né? Então, você só entra na água se for seguro para você. Isso aí é um dos princípios, porque você pode acabar se tornando mais uma vítima, né? Depois de retirar essa vítima da água,
A partir do momento, uma coisa muito interessante, a partir do momento que você reconhecer um afogado, peça para alguém ligar 193 de imediato. Nossas equipes estão 24 horas para atender qualquer tipo de ocorrência relacionada a esse princípio de prevenção no afogamento, né? Nossas equipes estão 24 horas, inclusive eu sou da companhia de busca e salvamento, nossa equipe está 24 horas para atender qualquer ocorrência relacionada a salvamentos. Então, o que é importante é você reconhecer, você tentar ajudar e pedir para alguém ligar urgente para a gente, que aí a gente vai lá fazer esse salvamento, ou então ver qual é o teor da ocorrência para você tornar os primeiros cuidados ali com a vítima, né? E outra ponto interessante seria os primeiros socorros, só que aí você tem que se capacitar, que eu digo, procurar um mínimo de conhecimento ali para você oferecer um pouco de conforto para essa vítima, saber se ela está respirando, se ela não está respirando, para você entrar com RCP nela ali, uma reanimação, para ver se ela consegue voltar. Então é importante os primeiros socorros também, que a gente começa a trabalhar na sociedade também. E nesses primeiros socorros eu vejo que, assim, a pessoa, por mais que ela seja leiga, ela quer ajudar de alguma forma. Exato. Então liga pro bombeiro, mas assim, quer ajudar de alguma forma. Levanta os braços, levanta as deita, você levanta as pernas. Então, o que pode acontecer? Se você tiver sinal eu digo de sinal telefônico, nossa central, você pode ligar para nossa central, né? E a nossa central passa as orientações, pergunta como é que vai estar a vítima, vai falar para você. Geralmente tem uma posição que você coloca a vítima que ela fica um pouco mais confortável, né? Para ela respirar. Tem todo um processo que você pode fazer para minimizar ali o sofrimento da vítima até a chegada das nossas equipes, né? Posição da lateral de segurança da vítima, ver se ela está respirando, se ela não está, entrar com RCP, porque muitas vezes, como você falou, a pessoa está naquele desespero e quer ajudar e acaba fazendo algum procedimento que não é adequado e possa ser que até piore o estado da vítima. Então, se você tiver sinal de internet, liga para a nossa central, que a nossa central vai passar algumas orientações até a outra equipe de campo chegar para a gente fornecer os primeiros socorros, realmente conseguir transportar para a unidade de saúde. Muito bacana. E quais são as áreas mais críticas ou perigosas nos balneários do estado? As áreas mais críticas que a gente tem, por exemplo, vamos falar primeiro do nosso rio, que é o que banha a nossa cidade, Rio Branco. É muito perigoso. Eu tenho medo do Rio Branco, porque ele perigoso. Tem uns poços. Exatamente. Você tá andando aqui, raso, do nada, dá no pescoço. É isso, o principal risco do Rio Branco, é isso, né? Nem tem tanto as correntezas. É os que a gente chama de valões criados pela correnteza no fundo do rio. Tá num certo nível o rio e do nada você cai dentro de um valão e às vezes ali naquele valão a correnteza está passando mais forte. E aí você acaba se tornando uma vítima. Ou então nos poços que se criam. Às vezes está raso e do nada tem um poço muito grande, como já aconteceu, né? E aí acaba com crianças. Aí acaba acontecendo aquela criança submergir e a pessoa e a família que está perto não conseguir ver. E aí quando vai dar falta da criança, né, já aconteceu a fatalidade. Aí é um risco muito grande. Falando isso no caso do Rio Branco. Nos igarapés que a gente tem, por exemplo, Praia do Caçari, Cauamé, Caranã, esses outros, o que acontece? Um risco muito grande. As águas são um pouco turvas, né, e você não sabe. Então você evita riscos desnecessários, como você está mergulhando, pulando de cabeça, pulando em pé, mergulhando onde você não sabe, se tem um tronco de árvore, se tem a areia tá raso, de repente você cai, se machuca, você bate a cabeça, enfim, aí você acaba se afogando porque você está se expondo a riscos desnecessários, na verdade, né? E aí, outra dica que a gente dá também, quando você está fazendo o uso do balneário, é evitar brincadeiras, né? Tipo assim, se você vai nadar, não... E tem muita gente, evitar empurrões, evitar estar com brincadeiras na água, um fica afogando o outro, aquele negócio todo. E às vezes até as pessoas falam, eu tô me afogando, não sei o quê, fica se debatendo, aquele negócio todo, fica brincando. E aí quando acontece alguma fatalidade, você pensa que alguém pode ir do lado, estavam brincando agorinha, o pessoal tá só brincando. E aí acaba acontecendo uma fatalidade dessa. Então, é o que eu sempre digo, a água é muito prazerosa, mas também é muito perigosa. Tem que fazer o uso de forma bem consciente mesmo do nosso balneário. Como você falou, é muito bom você ir pro balneário, passar o final de semana. Sim. E é melhor ainda quando você volta para casa em segurança. Então, esses riscos pra gente do Corpo de Bombeiros não tá com brincadeira, não tá se expondo, não fazer... Se você vai nadar, né? Não nadar contra a correnteza, tipo assim, às vezes... Ou então nadar sozinho também, né? A pessoa, às vezes, tá no balneário, já aconteceu. No final do dia, eu vou só ali rapidinho, no último mergulho e volto. E a pessoa não retornar. E a pessoa foi sozinho, não sei se tinha ingerido bebida alcoólica, mas a pessoa não retornou. Então, são riscos desnecessários, né? Para você entrar, se você não sabe nadar com água, só até na cintura ali, mais ou menos, né? Que você possa entrar só ali, fazer o uso do balneário só até a cintura, retornar.
conhecer o local onde você vai é importante demais. Porque às vezes as pessoas vão para um balneário, vão alguma coisa e não conhecem. E aí, quando você não conhece, você não consegue saber quais são os riscos que tem ali para você gerenciar. Principalmente relacionado à criança. Você não sabe a fundura, sabe se tem correnteza, se de repente tem animais também, se de repente essa pessoa pode ter um mal súbito e tá lá na água e você não vê quando você se tocar, a pessoa já foi uma vítima. E tem como identificar se um local ali é seguro para nadar? Tem como identificar. Por exemplo, questão da correnteza, questão de visibilidade, questões de, por exemplo, se você... Geralmente, esses balneários, ele vai secar um pouco, né? E aí, quando ele seca, você consegue ver um pouco da sua margem. Ele vai ficar com pouca água. Quando ele subir, você sabe mais ou menos onde é que estão os riscos. Se tem pedra, né? Se tem pedra, se tem galho. Porque geralmente vai descer um galho ou outro, mas não vai ser um galho tão grande, né? E aí... você consegue gerenciar esses riscos pelo local que você já conhece. Pergunta se tem correnteza, se é fundo, se tem os poções, né? E aí você consegue gerenciar mais ou menos esses riscos, assim, para você conhecer o local onde você vai fazer o uso do balneário. Além dos riscos de afogamento, aqui na cidade a gente tem frequentemente ataques de animais. Como, por exemplo, a gente conversou anteriormente, né? Antes de começar aqui a questão das arraias, das piranhas. Sim. Eu perguntei sobre isso porque esse final de semana eu fui com uma amiga num balneário e ela foi mordida por uma piranha. Mas foi algo muito pontual, uma ferida muito pontual. E ela sentiu ali na hora, sangrou muito. A gente deixou ali, saímos da água, claro. Deixamos o sangue escorrer e secar naturalmente. Depois a gente limpou e fizemos um curativo. Mas aí, o que fazer quando tem esses ataques recorrentes de piranhas ou de arraias? Primeiramente, né? Assim, o que acontece? Porque o pessoal faz uso do balneário e às vezes o pessoal acaba entrando com comida na água, fica comendo na beira da praia, tem aquele churrasquinho, tem alguma coisa, o pessoal fica comendo ali, e isso vai atrair os peixes. De certa forma, vai atrair para a praia, para a parte mais rasa. E às vezes o peixe está ali, e aí, de certa forma, como você falou, a piranha, né? Você tá ali e tal, e ela fica meio que na dúvida se é, se não é. Aí, às vezes, ela só dá uma mordida pra ver o que é. Aí acaba acontecendo aquele incidente e tal. Mas, assim, nas nossas ocorrências, a gente não tem registrado muito, mas o que acontece muito é como você falou. Às vezes, acontece uma fatalidade dessa e a pessoa sai da água, faz o primeiro curativo, nem procura uma unidade de saúde, é só uma coisa mínima ali, né? E aí, a gente não acaba nem registrando esse tipo de ocorrência. Mas que acontece muito, né? E aí uma dica que a gente sempre dá é, por exemplo, se você, de todo modo, se você for atacado, sai da água, vê como é que está a ferida, né? Procura fazer ali um curativo, não sei, ou procurar uma unidade hospitalar para você fazer um curativo, se for uma coisa mais grave, ou então ligar 193, ligar 192 também para o SAMU. Dependendo da ocasião, eles podem ir também, mas a gente vai de imediato também se for relacionado a isso. Mas é uma questão meia complicada pra gente, porque as pessoas fazem uso do balneário e às vezes fazem uso da comida e acaba atraindo esses animais. Então, meio que fica ali, meio que preso, né? Sim. Mas assim, reduziu bastante, né? A prefeitura tem sinalizado as praias, né? Cuidado com ataques para não evitar comida na água, aquele negócio todo. Tem uma parte, geralmente, que é mais segura, que os animais já procuram outra parte, né? Mas realmente tem essa particularidade das nossas praias, às vezes tem esses ataques aí. E sobre as arraias, a arraia sempre vai existir nos nossos balneários, no Rio Branco, mas assim, uma dica aqui que a gente aprendeu, né, nas nossas ocorrências do dia a dia e também na nossa vida de bombeiro, enfim, geralmente ela vai procurar uma partezinha da água mais parada e que tem um pouco de lama ali, né? Um pouco da lama ali, ela vai estar bem ali, bem parada. Não vai estar numa correnteza, elas não gostam muito de correnteza, né? E, por exemplo, se você for para a praia, tem aquela parte mais limpa da correnteza da praia ali, geralmente elas não vão estar numa partezinha mais escura, então numa partezinha que tem um pouco de lama ali, de areia, que é a parte que elas costumam ir. E se acontecer uma fatalidade, né, se procura uma unidade de saúde, porque vai inflamar bastante. Pois é, e às vezes quando acontece esse tipo de acidente, principalmente com arraias, existem vários mitos mirabolantes do que fazer. Urina em cima, joga cerveja, joga água quente e tal. Assim, quando eu fui pra praia e aconteceu isso com um colega que estava lá, eu não deixei ninguém fazer nada, que queriam jogar corote. Tudo. E sim, não vai jogar nada. Você vai pegar suas coisas e a gente vai pro HGR. Chegamos lá, tinha um outro cara que também tinha sido ferrado por uma arraia. Acontece muito. Assim, é uma mística, né? O pessoal começa a divulgar isso. Mas o que acontece, né?
é o que você fez mesmo. É procurar uma unidade de saúde, aí vai fazer toda uma limpeza na ferida, vai passar antibiótico, enfim, o médico vai receitar, vai ver a gravidade e vai passar para um remédio para tirar a dor ali, um medicamento para tirar a dor. Não tem o que se fazer realmente. Né? Toda essa mística que você faz aí, você pode acabar infeccionando mais em cima da ferida, jogando em cima da ferida, aquele tipo de coisa. O que você pode fazer é lavar, né? Um pouco mais vai estar doendo ali, lavar e procurar uma unidade de saúde, até mesmo lavar com água e sabão, né? Como se lavar a ferida ali, procurar uma unidade de saúde e o mais rápido possível, porque vai estar doendo pra caramba. Mas essa parte de toda dessa mística de jogar álcool em cima, água quente, aquele negócio todo não vai funcionar. Ou até urinar, né? Que eu acredito que pode infeccionar ainda mais. Exatamente, dependendo vai infeccionar ainda mais. Então é procurar uma unidade de saúde mesmo e oferecer um suporte mais rápido para essa vítima, que ela vai estar doendo. Dói. Qual é o papel do Corpo de Bombeiros na fiscalização e na segurança dos balneários? Olha, na nossa função, né? Hoje a gente não tem a função de guarda-vida, né? Tá a cargo da prefeitura, que faz toda essa parte. Da Defesa Civil Municipal. Isso, da Defesa Civil Municipal nos balneários e tal. No Corpo de Bombeiros a gente tá trabalhando somente na parte da prevenção, a gente está trabalhando muito mesmo, né? Principalmente quem faz uso de embarcação, né? Que aí, às vezes, não coloca colete para todo mundo, colete certificado. Sim, essa questão dos coletes nas embarcações, eu vi muito presente na virada de ano. Que teve festas em praias, né? E assim, eu vi que a fiscalização foi bem rigorosa. A Marinha com os donos das embarcações para que as pessoas que estivessem dentro das embarcações estivessem com os coletes salva-vidas. A Marinha faz um trabalho interessante, muito interessante sobre isso, né? Sobre a parte da prevenção. E aí, geralmente, ela tá nos pontos, né? Quando fazendo essa fiscalização deles. E aí a gente entra na parte de prevenção, o Corpo de Bombeiros, né? A gente orienta, a gente vai lá ver alguma embarcação, a gente vai lá, orienta, fala dos riscos, né? Muitas vezes as pessoas são contra, porque fica desconfortável. Ah, mas eu sei nadar. Mas o princípio não é esse. Às vezes acontece uma fatalidade, você sabe nadar. Mas se você bate a cabeça e você apaga. E aí você vai virar uma vítima. Às vezes o colete está ali, o colete salva-vida consegue te salvar até outra pessoa chegar e te fornecer um auxílio ali, né? Fazer enfim, um salvamento aquático dessa forma. Então, nossa missão hoje, a gente está na parte de prevenção, na conscientização e nossas equipes prontas sempre para atender qualquer demanda relacionada a esses princípios de balneário, salvamento aquático, o que for, nossas equipes estão prontas para atender nessa parte aí. Quais são as práticas responsáveis? Quais práticas responsáveis os banhistas eles podem adotar para garantir a preservação desses espaços naturais? Primeiro, que a gente costuma ver, preservar os espaços naturais, né? A questão dos nossos resíduos, né? Muito. Se você for, a prefeitura tem um trabalho interessante, que ela tem o pessoal que faz a coleta, né? Tem ações também pelos outros órgãos que fazem, tiram um dia só para fazer essa retirada, para fazer os resíduos que geralmente as pessoas deixam nesses locais. Então, se a gente partir do princípio da consciência, seria interessante demais. Se você levou o resíduo, traz o resíduo de volta, separa direitinho, coleta seletiva, a gente já tem como distribuir. Então, para a gente já é um ponto assim primordial para a gente tentar conservar, né? Muitas vezes as pessoas levam, acabam esquecendo. Se você for na praia numa segunda-feira, por exemplo, ontem ou hoje, vai estar cheio, né? E as pessoas não têm essa consciência de preservar o que a gente hoje ainda tem, que a gente consegue fazer uso desses balneários, desses locais. Então, para a gente, como Corpo de Bombeiros, a gente sempre fala nisso da questão do meio ambiente, que é muito tocante para a gente. Sim. E nesse seu tempo trabalhando com a questão da busca e salvamento no Corpo de Bombeiros, teve algum caso que lhe chamou muita atenção, que foi bem peculiar, que lhe marcou? Assim, pra gente que é da Companhia de Busca e Salvamento, né, tem algumas missões, assim, porque a gente consegue se deparar por várias missões que a gente vai, né, são muitas missões que a gente vai, porque só fazendo um resumo aqui, a gente trabalha, por exemplo, operações aéreas, a gente vai, operações terrestres, perdido na mata, o que for, que agora aconteceu recentemente, tudo a gente vai, operações aquáticas, mergulho, salvamento, tudo a gente vai, com barco, com jet. Então, nossa companhia de busca e salvamento hoje, graças a Deus, é uma companhia bastante estruturada, né? Graças ao nosso comandante via governador, a gente está equipando bastante Corpo de Bombeiros.
E tem uma... A gente está falando de salvamento aquático, né? Sim. Tem uma ocorrência que me marcou muito, assim, que foi, acho que Deus me colocou naquele horário e eu consegui fazer um salvamento da maneira mais segura e da forma mais simples. Que é o... Muitas vezes a gente pensa que o bombeiro tá aqui, é um afogado, vai lá, entra na água e todo equipadão, vai lá, salva a vítima, aquele negócio. Não, é como eu falei, uma coisa simples, é o último recurso, entrar na água. Né? Por mais que você tenha conhecimentos técnicos, o último recurso é entrar na água. Ano passado, que acontece? Ano passado eu estava de serviço na companhia, a nossa companhia fica na beira do rio, né? Próximo ao Hotel Orla ali. Aí passou no rádio, tem uma criança, uma solicitante aqui do Hotel Orla, falou que tem uma criança à deriva no Rio Branco. Aí eu copiei no rádio, né? Aí a gente correu para trás da companhia com binóculo, não conseguimos visualizar nada. Aí eu falei com um amigo meu, eu e ele, falei, a central falou que tem uma criança aqui, não, escutei e tal, a gente tentou visualizar nada. Aí eu peguei a viatura e falei, olha, se passou aqui, né? Da hora que ela ligou até conseguir acionar a gente, ela já passou, porque é muito próximo, né? É em torno de uns 500 metros, 600 metros ali, no máximo. Uns 500 metros. Falei, já passou no rio. A gente pegou a viatura, saiu com equipamento mínimo de mergulho, né? Porque a nossa... Tem tudo pronto lá, eu só catei um lá, eu catei um, ele catou outro equipamento, fomos na viatura. Por outro porto mais embaixo. Chegamos no outro porto mais embaixo, falei assim, olha, vocês conseguiram visualizar alguém pedindo socorro? Passou aqui? Aí um estrangeiro falou assim, sim, eu consegui ver, passou alguém. Eu falei, aí não deu tempo nem, tipo assim, pô, vocês não fizeram nada, tava com embarcação. A gente só entrou na viatura de novo e foi pro outro porto, para acesso. Quando a gente chegou lá, eu falei, cara, vocês viram alguém passando aqui? Aí a gente já começou a fazer a varredura, né, no rio. Quando a gente olhou, a vítima tava passando, como eu falei para você, ela não sinalizava, ela não tava falando mais, ela só tava tentando respirar com a água quase no nariz dela. Eu falei, tá passando ali. Aí a gente ia entrar na água, o cara falou, tem um barco aqui. Porque nesse meio tempo todinho não deu tempo da gente pegar barco e nada não. Porque quando a gente saiu, a outra equipe chegou e falou, tem uma vítima. Aí eles foram colocar o barco, uma equipe já entrou na água também, uma equipe colocou o barco e a minha equipe foi fazendo a varredura. E aí, graças a Deus, quando a gente chegou, a vítima estava passando na nossa frente. Em torno, assim, de uns 100 metros já na correnteza mesmo do rio ali, 100, dava mais ou menos uns 100 metros da margem. A gente pegou um barco de um cara, falou, cara, não, leva vocês, embora, leva a gente lá. Tava eu e outro, né, em dupla, sempre como eu falei, em dupla. A gente chegou, a vítima tava passando, aí a gente já, do barco mesmo, a gente já segurou a vítima, aí eu já entrei na água, coloquei o flutuador nela, né, e aí eu tava com o flutuador também, mas eu tava no barco, coloquei um flutuador, e aí a gente já pegou essa vítima, levou para a margem, ela não conseguia, ela falou 2 palavras, ela só falou 2 vezes, uma vez comigo e acho que umas 2 palavras só, né? Ela não conseguia falar o nome dela, estava em choque. A gente pegou ela, levou para a margem. Era uma criança de mais ou menos quantos anos? Não era criança, era uma mulher, mais ou menos de uns 35 anos, só que ela tinha o cabelo curto, né? E aí, eu acho que como ela ela ainda tentou gritar alguma coisa, a pessoa estava longe, a pessoa deduziu que era uma criança, cabelo curto, e ela acho que pela fala, não sei, deduziu que era uma criança, mas não era uma criança, era uma mulher, mais ou menos de uns 35 anos, em média ali. E aí ela já estava sem força, a vítima ela já estava indo. E aí eu sempre falo que essa ocorrência me marcou muito, porque foi Deus que me colocou naquela hora, o rádio estava funcionando, porque a gente depende da internet, né? E eu sempre tudo colaborou pra gente fazer o salvamento daquela vítima, né? E a gente ofereceu um suporte ali, o barco do cara estava na margem lá, o cara levou a gente tinha um equipamento mínimo ali, levou ela, nisso o resgate já estava chegando também, nossas equipes que tá no dia a dia, né? Porque eu não tava de serviço, eu tava na companhia, as equipes já chegaram, a gente ofereceu o mínimo de conforto para a vítima já ali, e aí colocou ela no resgate e foi entregue. Então essa ocorrência me marcou muito, assim, porque acho que foi Deus que me colocou naquele horário, justamente com o meu outro parceiro que tava lá, meu canga, que tava comigo, né, de serviço, e a gente conseguiu fazer esse salvamento aquático. Então foi um salvamento aquático, assim, que eu fiz que eu acho que vai ficar marcado para a minha história aí, porque acho que foi Deus que me colocou naquela hora e a gente fez o simples e o que todo mundo tem que fazer, né? A gente quase não se expôs, a gente pegou uma embarcação, ofereceu o flutuador, depois levou para a margem, então não foi aquilo, eu tenho um barco, não, mas eu vou nadar até ela, porque eu sou bombeiro, eu tenho equipamento, eu consigo tirar ela de lá. Não, é o simples, né? Mantenha simples e seguro. A gente fez, conseguiu tirar a vítima, graças a Deus. Nossas outras equipes já chegaram logo em seguida também. Chegou o pessoal do barco, pessoal
Outro pessoal já veio varrendo o rio com flutuador, nadando também, procurando a vítima para ver se ela não estava em algum lugar também. Então, esse dia foi bastante assim que eu vi que a gente atuou mesmo como corpo de bombeiro, que eu digo, todo mundo naquele propósito para a gente salvar uma vida. Então, para mim foi... Vida alheia e riqueza do salvar. Foi interessante demais esse dia, muito bom. Tem mais alguma situação em relação aos cuidados que os banhistas devem ter que a gente deixou de citar, que o senhor acha importante destacar? Cara, é o que eu sempre falo, né? Uma coisa que eu não citei aqui. A gente mora na Amazônia. A gente está rodeado, se você for ver, a gente está rodeado de água. Para todo lugar que você vai, tem água. Né? Tem situações de água. Por exemplo, mesmo se você vai passar numa ponte, pode acontecer um incidente, a pessoa está precisando ali e você... Né? Então, o que é interessante para a nossa população? Aprender a natação. A partir de quantos anos? A partir de quando nasce. Já pode... Né? Tem partos que são, né, dentro da água e tal. Então, assim, a criança já começa a ambientalizar ela. Uma coisa interessante, começa a ambientar ela na água, mas que você conscientize ela que a água é perigosa, né? E que ela obedeça às diretrizes que você está dando, né? Não entrar na água sozinha, que a água é perigosa, que ela pode acabar se afogando ali, aquele negócio todo. Então, pra gente é interessante isso. Você... Desde cedo, você ensinar a natação para criança. Tem escolinhas aqui, a gente tem muita escolinha. Inclusive, meus filhos já fizeram escolinha. Pô, eu tenho um casal de filhos, todos os dois sabem nadar. Meu filho, pequenininho, já mergulha, já nada sozinho. Né? Desde 2 anos de idade, 3 anos, ele já sabe nadar. Então, é importante demais. E a outra são os primeiros socorros, né? Que a gente já falou, eu queria reforçar também. Para a gente divulgar na população, para a população ter um pouquinho de conhecimento também, que acaba ajudando demais a gente. Quando a gente... Porque até nossas equipes chegar, se tiver uma pessoa mais ou menos ali com conhecimento mínimo, já começa a fornecer um conforto para a vítima. Então, já para nós já é interessante demais. Eu só queria ressaltar também a parte da prevenção, né? Prevenção para a gente é tudo, porque depois que acontece, então a gente falhou na prevenção. A gente, que eu digo, os órgãos de segurança, que a gente já falhou na prevenção. Então, quando acontece o sinistro, a gente já está agindo, né? E aí, para a gente, a parte da prevenção é interessante. O pessoal ter consciência também, que eu sei que muitas pessoas têm, mas outras não têm, a questão da consciência. E eu só queria reforçar também a questão da supervisão das crianças, para a gente ficar alerta. Se você está lá no balneário, você ficar alerta o tempo todo com as crianças. Principalmente, por mais que a criança não esteja na água, às vezes a gente sai todo mundo da água, mas mesmo assim você ter a supervisão. Porque às vezes você se distrai e a criança volta, porque ela quer ficar lá. Às vezes você não quer que traz a criança e a criança acaba voltando. E quando você se dá fé, a criança já está na água e pode acabar sendo uma fatalidade, né? Acontecer um afogamento. E a gente não espera que isso aconteça, né? Como é cultural a gente fazer uso do balneário, a gente só quer que todo mundo vá e volte para casa com segurança. Para a gente é o que interessa. Tenente Onofre, muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevistas DPE. Tá ok, eu que agradeço o convite, né? O Corpo de Bombeiros Militar está de portas abertas para oferecer qualquer demanda relacionada às nossas prevenções, tanto de combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, que são as áreas que a gente atua em todo o estado de Roraima. Então, qualquer demanda, você pode entrar em contato com a nossa assessoria de comunicação e o Corpo de Bombeiros Militar está de portas abertas. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e se você quer acompanhar assuntos de relevância pública, basta acessar os canais da Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. Até a próxima!